Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero deixar neste momento uma palavra muito linda, uma palavra muito maravilhosa, que vai falar no meu e no teu coração. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 1 e versículo 2, que diz assim a palavra do nosso Deus, o Deus de Israel. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, o filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em salmo de Israel. No versículo 2 diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do nosso Deus, que estão vendo esta mensagem ser pregada, eu quero dizer, por intermédio da palavra do nosso Deus, que tem pessoas que têm largado de confiar em Deus. Por que têm largado de confiar em Deus? Porque, irmãos e irmãs, e todos os ouvintes que estiver ouvindo esta palavra, quem larga de confiar no Espírito Santo de Deus, larga de confiar no próprio Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito do Senhor Jeová Deus, é o Espírito do Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que está, e criou a nós todos. Então quem larga de acreditar e crer nesse Espírito, que é o Espírito Santo, ele está largando, ou ela também está largando de acreditar no Deus vivo, o Deus de Israel, que é o mesmo Deus que opera todos os milagres e todas as maravilhas em todas as nações, tanto em Israel, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, em todos os países da terra. Aonde nós colocarmos a fé no nosso Deus, Ele falará comigo e com vocês. Ele vai operar o milagre e a maravilha dele. Ele vai fazer paralítico andar. Ele vai fazer o cego enxergar. Ele vai fazer o surdo ouvir. Mas para acontecer esses grandes milagres, essas grandes maravilhas, nós temos que confiar e crer no Deus de Israel. Nós temos que obedecer a palavra dele. Nós temos que crer no Espírito Santo dele. Aleluia. Como está aqui na palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 23, a Bíblia diz que são as últimas palavras do rei Davi, as últimas palavras que ele pronunciou, as últimas palavras que ele falou, que diz assim, aleluia, no livro de 2 Samuel 23, versículo 1, que Davi, a Bíblia diz que estas são as últimas palavras de Davi. Quando é uma última palavra, meu irmão, nós sabemos que ele não falou mais nada, que ali estava no final da vida de Davi, ali estava nos últimos dias do rei Davi, e ele queria falar a última palavra que ele tinha para falar. Como todas as pessoas, antes de morrer, ele fala alguma coisa antes de morrer, mas é as últimas palavras que a pessoa fala. Assim foi o rei Davi. Mas eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs e para todos os ouvintes da palavra de Deus, que as últimas palavras que Davi falou não foi palavra terrena, não foi palavra materialmente, não foi falando do ouro e da prata, não foi falando de carros bons, de casas boas, de conforto, não. Mas ele estava falando do Pai Eterno. Ele estava falando do Espírito Santo de Deus, que sempre esteve com ele na vida dele. A Bíblia diz que Davi, as últimas palavras que ele diz, ele fala: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Davi estava dizendo nas últimas palavras dele, que o Espírito de Deus que sempre falou por ele, e que a palavra de Deus permanecia na boca dele. Quantas pessoas hoje em dia não estão deixando o Espírito do Senhor falar? Quantas pessoas
hoje em dia não estão mais acreditando no poder de Deus. Davi, ele foi um homem guerreiro dentro da ordem de Deus. Ele foi o homem que lutou e venceu, porque ele estava confiando no Deus de Israel, porque ele estava confiando no Espírito Santo de Deus. E eu e você, meus irmãos, nós temos que cada vez confiar mais no Senhor, aleluia. Quantos irmãos, às vezes, vê o irmão ser tomado em mistério, e é Deus que está falando na boca daquele homem, daquela mulher, e começa a duvidar, será que é Deus? Irmão, tira o será da sua vida, tira o será da tua mente, aleluia. E procura orar, dar lugar a Deus, para Deus tomar a sua boca em mistério. Procura orar e dar lugar ao Senhor, para Deus falar no teu ouvido com dom de revelação, você ouvir a voz de Deus para passar o recado do Senhor. Procura dar lugar a Deus, aleluia, para Deus te mostrar sonhos em visões, para Deus te dar visões, para que você veja os milagres de Deus, para que eu veja o milagre de Deus, para que nós vejamos o milagre do Senhor na nossa vida. A Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que o rei Davi, a palavra de Deus diz, glória a Deus, aleluia, olha que palavra bonita. 2 Samuel 23, versículo 1, versículo 2, versículo 1 a versículo 2. Estas são as últimas palavras de Davi. Olha que diz Davi, o filho de Jessé. Diz o homem que foi levantado em altura. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que Davi ele foi levantado numa grande altura. Que altura foi essa? Deus exaltou aquele homem grandiosamente. Um homem que vivia tomando conta das ovelhas do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. O mais novo da casa, que muitos não davam nada por ele, mas Deus é que dava tudo por ele. Nós vamos ver ali, aleluia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que quando o Senhor dos Exércitos não quer mais Saul como rei de Israel, a Bíblia diz que Deus ali se desagrada do rei Saul, por Saul não fazer a ordenança do Senhor como Deus queria que ele fizesse. E Deus ali rejeita Saul, Deus não quer mais Saul como rei de Israel. E Deus não olhou para o melhor filho de Jessé, para o maior filho de Jessé não. Deus olhou para o menor filho de Jessé. Deus olhou para aquele que muitos não dava nada. Deus olhou para aquele que estava isolado no pasto, pastorando as ovelhas de seu pai, de sua família. Deus olhou para aqueles que estavam olhando pelas coisas de seu pai, pelas coisas de suas famílias. A Bíblia diz que quando 1 Samuel capítulo 16, que quando o Senhor manda o profeta Samuel e a casa de Jessé, o belemita, o pai de Davi, a palavra de Deus diz que quando a primeira coisa que Samuel chega, Samuel ali, ele vai para o intermédio de Deus e chama Jessé para entregar um sacrifício a Deus no monte. E a primeira coisa que Jessé, o pai de Davi, pergunta para Samuel e diz: Samuel, você veio na paz? Porque, meu irmão, Samuel era profeta verdadeiro. Por isso que o pai de Davi, Jessé, perguntou se ele veio na paz. Você sabe por quê? Não é que ele não estava na paz de Deus. Ele tinha ali o Espírito de Deus na vida dele também. Mas porque quando Samuel falava que ia morrer por intermédio de Deus. Quando Samuel falava que Deus ia dar vitória, ia dar vitória. Quando Samuel falava que Deus estava agindo, Deus estava agindo. Então nós temos que buscar o Senhor como Samuel buscou. Nós temos que ter intimidade com Deus como Samuel teve. Nós temos que ter intimidade como Davi teve. E a Bíblia diz que ali ele vai e entrega o sacrifício para Deus com Jessé. E quando ele desce do monte do sacrifício, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jessé fez foi um convite para o profeta de Deus se assentar à mesa para comer com sua família. Mas a Bíblia diz que o profeta Samuel chama Jessé e diz: olha, o Senhor dos Exércitos, ele proveu um filho teu como rei de Israel no lugar de Saul.
Deus não quer mais Saul. Escolheu um dos seus filhos para ser rei de Israel. A Bíblia diz que Samuel ele não quis se assentar logo à mesa. Quantas pessoas, aleluia, ainda bem, glória a Deus, aleluia, quando está pronunciando a palavra de Deus, não está com reverência, não se levanta para ler a palavra de Deus, ler sentado, não dá reverência a Deus. Nós temos que nos levantar para Deus, nós temos que bater palma para Deus, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que exaltar o nome do Senhor, dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A Bíblia diz que ali Jessé diz, olha, não me assentarei na mesa enquanto o ungido de Deus não chegar, aleluia. Irmão, nós vamos olhar que grande respeito aquele homem estava pelas coisas de Deus, que grande respeito aquele homem estava pelo ungido do Senhor, pela unção de Deus, pelo intermédio de Deus, o que Deus estava fazendo na vida dele, o que Deus estava fazendo na vida de Davi. Quantas pessoas hoje estão faltando a reverência com Deus, estão faltando a reverência com a palavra do nosso Deus, estão desacreditando no Espírito de Deus, aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que enquanto Davi não se pôs sobre aquela mesa, Samuel não se assentou na mesa. A Bíblia diz que ali Samuel manda chamar seus filhos, manda chamar Jessé chamar seus filhos. E vem Jessé, manda o primeiro filho dele mais forte, aquele homem mais alto, bonito, robusto, com grande aparência, irmão. Mas eu quero dizer para vocês que Deus ele não está olhando para a aparência do homem. Deus ele não está olhando para a aparência da mulher, ele não está olhando para a estatura, nem para a aparência de homem, nem de mulher. Mas Deus está olhando para a minha qualidade, para a sua qualidade. Deus está olhando para o meu coração e para o teu coração. A Bíblia diz que ali, quando Samuel viu aquele homem alto, bonito, robusto, forte, ele começou a dizer no coração dele, na mente dele, esse é ungido de Deus. E a Bíblia diz que ele começou a dizer no meio dos irmãos de Davi, no meio de Jessé, o seu pai, e dizer, este é o ungido do Senhor. Nós temos que esperar também a voz de Deus falar conosco. Naquela hora Samuel, ele se levou pela emoção, ele achou que ali já era ungido do Senhor, porque era alto, porque era forte, porque era bonito, porque era robusto, porque tinha qualidade, porque tinha estatura. Mas vem a voz do Senhor dos Exércitos sobre o ouvido de Samuel e diz para Samuel, olha Samuel, o homem atenta para a aparência, para a estatura, para a altura, mas eu olho para dentro do coração do homem. Este não é meu ungido, este não é meu escolhido. A Bíblia diz que ali passa aqueles outros filhos de Jessé e nenhum ainda era ungido do Senhor. A palavra de Deus diz que termina aqueles homens ali naquela casa, mas ainda estava faltando um, e aquele um estava pastorando a ovelha do seu pai, aquele um estava trabalhando, aquele um estava com sua vida edificada diante de Deus, aquele um que estava faltando, ele estava orando o Senhor sempre, ele estava buscando a Deus sempre, ele estava fazendo tudo em concordância com Deus. E a Bíblia diz que Samuel diz, não tem mais nenhum mancebo, não tem mais nenhum dos seus filhos. E a Bíblia diz que Jessé diz, tem um só, mas é o mais novo. Ainda é menino, é muito jovem. Ele está pastorando as ovelhas do meu pasto. E a Bíblia diz que Samuel diz, enquanto ele não vier, nós não se assentaremos. Irmão, nós também temos que ser assim. Enquanto a presença de Deus não estiver conosco, nós não nos assentaremos. Enquanto Deus não falar conosco, nosso Deus não falar com a gente, nós não vamos nos assentar não. Nós não vamos se postar de maneira nenhuma, mas nós vamos esperar Deus falar conosco. Vamos dar reverência ao nosso Deus. Vamos glorificar a Ele, vamos exaltar a Ele, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. A Bíblia diz que ali, o profeta Samuel diz, chama Ele, porque enquanto Ele não vier, nós não nos assentaremos sobre a mesa.
A Bíblia diz que manda chamar Davi. A palavra de Deus não diz que Davi era feio, não, irmão. Eu vejo pessoas dizer aí, porque os irmãos de Davi eram muito grande, muito alto, muito bonito, muito robusto, e tem pessoas que acham que Davi era feio, que Davi não tinha muita estatura, não, mas a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que havia formosura na vida de Davi, mas só que Davi era o mais novo, e muitos não davam nada por Davi. E na sua casa, aleluia, quantos não tem dado nada por você? Quantos não tem dado nada pela sua vida com Deus? Quantos têm achado que você é um nada, porque você não tem um carro para oferecer para andar com eles? Porque você não tem uma boa quantia de dinheiro no banco para levar na melhor pastelaria, na melhor pizzaria, no melhor restaurante da terra, no melhor iate, no melhor avião. Mas eu digo, você tem tudo. Você tem um Deus vivo, que Ele pode te dar tudo no tempo certo. Você tem um Deus todo-poderoso, que Ele está te exaltando e vai te exaltar mais ainda se você glorificar e dar lugar ao Espírito Santo dEle. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando Davi se apresenta, a voz do Senhor fala no ouvido de Samuel: este é o meu ungido, ungi ele com óleo, que a partir de hoje ele é aclamado rei de Israel. E a Bíblia diz, Samuel diz: este é o ungido do Senhor. Irmão, eu quero dizer nesta mensagem que nesta hora, aqueles irmãos de Davi ficaram com ciúme de Davi. Aqueles irmãos de Davi procuravam ver o fim de Davi. Se eles já não gostavam de Davi, se o diabo já usava eles para ver o fim de Davi, eles queriam mais ainda ver o fim de Davi. Porque o ciúme ali começou mais ainda a vir sobre a vida daqueles homens, para destruir o ungido do Senhor. Mas eu digo, olha, o ungido de Deus ninguém pode, o ungido de Deus ninguém destrói não, irmão. Porque Deus está na tua jornada, Deus está na minha jornada, e ninguém poderá destruir os ungidos do Senhor. Ninguém poderá destruir o plano de Deus na minha e na tua vida. Eu quero dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tome posse da unção de Deus na tua vida. Tome posse do óleo santo do Senhor na tua vida. Tome posse do batismo do Espírito Santo na tua vida. Tome posse da unção de Deus. Ramanakastu erianta labanaka subranai. Toma posse, porque Deus está no meio de nós. Toma posse, porque Deus está lá no céu. E o Espírito dele está aqui guerreando por mim, por você. Ele está resolvendo o meu e os teus problemas. Resolvendo os teus problemas da nossa família, dos teus parentes, dos meus parentes, dos teus amigos, dos meus amigos, das minhas amigas. Tome posse de tudo que é de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, aleluia. E a Bíblia diz que ali, o Senhor fala no ouvido de Samuel, diz: esse é meu ungido. E Deus está dizendo para você que muito não dá nada, você é ungido do Senhor, você é ungida de Deus. Deus está dizendo através de minha boca para vocês que muito não dá nada, o Senhor te escolheu. E Ele não te escolheu agora não, Ele te escolheu desde o ventre de tua mãe, como está na palavra de Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante, que o Senhor disse para Jeremias: olha, Jeremias, antes que eu te formasse eu já te conhecia, e antes que tu saísse da madre de tua mãe já tinha te consagrado profeta a nações. Deus está falando também comigo e com vocês que antes que o Senhor nos conhecesse, ou antes que Deus fizesse nós existir, Ele já nos conhecia. E antes que nós saíssemos da madre de nossa mãe, Deus já tinha nos consagrado, cada um para a obra de Deus, cada um com o plano de Deus. Uns para reis, outros para príncipe, outros para missionário, outros para pastores, outros para presbítero, outros para obreiro. O Senhor tinha escolhido nós, e
nós somos escolhidos de nosso Deus. E a Bíblia diz ali, no Salmo 121, que Davi ali, quando ele estava passando a luta, quando ele estava passando as grandes provações dele, ele não falou nem com sua mãe, nem com seu pai, ele não falou nem com seu amigo, nem com sua amiga. Davi, ele olhou, eu creio ali, para o capitão de guerra dele, mais querido Joabe, que ele tinha uma grande intimidade com ele. Ele olhou para todos os capitães, mas ali Davi estava sendo provado numa grande prova, irmãos, que recurso da terra nenhum pôde acudir Davi, nem os seus soldados, que ele tinha um grande exército, nem os seus grandes capitães, nem seu ouro e sua prata, porque Davi ele estava passando uma grande provação por Deus. Mas Davi, enquanto ele estava lembrando da sua espada, Deus estava olhando Davi de longe. Enquanto Davi estava olhando para seu ouro e sua prata, para querer fazer recursos, para se livrar da sua provação, Deus estava olhando ele de longe. Enquanto Davi estava olhando para seus grandes capitães, Deus estava olhando ele de longe. Mas quando Davi, ele se ajoelhou na presença do Deus vivo, e a Bíblia diz que ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. Quando ele lembrou que Deus é o socorro dele, quando ele lembrou que Deus é o Deus que pode tudo, Deus lembrou dele. Quando nós lembramos que Deus, ele pode tudo, irmão, Deus lembra da gente, ele faz tudo sobre a nossa vida. Mas ninguém pode tomar a glória de Deus. Ninguém nunca vai acontecer isso. Ninguém, a glória de Deus não é para ninguém, a glória de Deus é para Deus. Aleluia. Eu quero agradecer nessa palavra e dizer para os irmãos e para as irmãs que estiverem ouvindo esta mensagem: estou aqui de frente a uma praia maravilhosa, umas nuvens lindas que está forrando o céu do nosso Deus, a qual Ele está nos vendo de lá, e está me vendo eu pregar esta palavra. E Ele está dizendo para mim: você, eu estou sentindo Ele falar comigo aqui, me adore, me exalte, que Ele está vendo eu e você lá da glória dEle. E Ele está derramando bênção sem medida sobre a minha e a sua vida, sobre a minha família e sobre a sua família. Toma posse no nome do Senhor Jesus.